O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Para entender melhor o que isso significa, a gente conversa agora com o professor Rodrigo Schwartz, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo e especialista em Direito Tributário pelo IBET. Boa noite, doutor. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer contribuir com o debate de um tema tão importante. Exatamente, doutor. E assim, já a primeira coisa que já me ocorreu é que essa redução aí do IR vem como uma promessa de campanha do presidente Lula, ainda na campanha em 2022, né? Exatamente. Hoje nós temos um sistema tributário que ele é demasiadamente regressivo. Significa dizer que ele tributa muito o ato do consumo e já a renda, tem muitos mecanismos para não tributar a renda, e a camada assalariada, né, que tem um salário já que chega a R$3.000, R$4.000, já paga imposto de renda. Então, com a medida proposta, com a medida anunciada pelo ministro Haddad, a partir de agora, os ganhos, os rendimentos assalariados até R$5.000 estão isentos do imposto de renda. E com essa redução aí, né, aumenta o número de pessoas que serão beneficiados, né? De acordo com a Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita, serão em torno aí de pouco mais, chegando em 36 milhões de beneficiários, o que representa no nosso geral, no total, quase que 80% das pessoas que declaram imposto de renda no território brasileiro, né? E daí a gente faz uma continha, doutor, que assim, não precisa ser muito tributarista para entender que até semana passada a gente estava discutindo o pacote de cortes do governo federal. E daí a gente tem essa redução do imposto de renda, né, a isenção de imposto de renda para pessoas que recebem até R$5.000. Essa conta fecha, doutor? Exatamente. Zinha, sempre que a gente olha para política fiscal, a gente olha para dois fatores, né, de toda e qualquer economia. Qual que é a receita pública e qual que é a despesa pública. Né? O que tem sido debatido é sempre o aumento da arrecadação. E aí, obviamente, essa medida ela vem agora desonerando, né, ela vai abrir mão da arrecadação dessa camada. Então, agora a isenção vai ser para pessoas que estão assalariadas que ganham até R$5.000. E, em contrapartida, para equilibrar esse déficit, a ideia é que se busque arrecadação em outras fontes. Claro, o projeto tem que ser estudado, mas o que o governo tem anunciado é a tributação dos super ricos, indivíduos de alta renda, mediante a tributação dos dividendos e também mediante outros instrumentos que são utilizados para arrecadar nessa camada mais favorecida da nossa economia. Mas, realmente, dentro do que o governo tem desenhado, dentro das possibilidades, essa é uma medida que prestigia a camada assalariada que tem um rendimento de até R$5.000. Dentro dessas medidas, doutor, o senhor disse aí da tributação dos impostos dos super ricos, mas outros produtos também entram nessa tributação, né? Sim, não só a tributação dos super ricos, mas é um conjunto de medidas que, como a gente estava conversando no começo, se o gasto público não diminui, a receita tem que permanecer a mesma. Então, ao abrir mão de uma receita, e nesse caso a gente está falando de uma isenção, da ampliação de uma isenção que já existe hoje, a gente vai ter que buscar receita em outras fontes. E aí, quando a gente está olhando para a reforma tributária como um todo, existem também outros movimentos já muito mais avançados na reforma tributária que troca os tributos que incidem sobre o consumo. Então, toda e qualquer operação hoje no Brasil tem a tributação embutida no seu custo. Isso está sendo remanejado mediante 2 projetos de lei específicos na reforma tributária para também buscar cobrir esse gasto, para olhar para o orçamento público como um todo. Então, não só a tributação dos super ricos, mas também o imposto seletivo, o IBS, o ICMS, todos sendo ordenados para que a arrecadação, se não temos um corte de gastos, que a arrecadação seja preservada para que as contas públicas fechem. De uma certa forma, então, com o projeto dos cortes e agora com a isenção do imposto de renda, mostra aí, a gente pode entender que o governo federal está tentando aí equilibrar as contas de uma forma mais democrática? Olha, isso em teoria, sim, mas essa é uma afirmação que tem que ser vista com muita atenção. Porque o que acontece? Eu estou desonerando 36 milhões de contribuintes para tentar buscar arrecadação de pessoas que são mais favorecidas na nossa nação, vamos dizer assim.
E só que o que acontece é que os super ricos, quando a gente olha para o número de contribuintes que têm alta renda, número de contribuintes de baixa renda, e faz esse equilíbrio, é importante entender que os indivíduos de alta renda têm uma possibilidade, via de regra, especialmente os super ricos, a gente está falando aqui daquele 1% da sociedade, eles têm uma maior volatilidade, o capital ele tem uma maior mobilidade, é mais fácil levar a tributação para outros lugares e também adotar medidas que promovam a elisão fiscal. Então, essa ideia da tributação dos super ricos, muitas nações já desenvolveram, já instituíram, e foi um tremendo fracasso, justamente porque, ao mirar nessas pessoas, simplesmente aquela riqueza que antes estava no país, ela foi para outra, teve uma outra residência fiscal, então e o governo ficou frustrado, né? Sua expectativa de arrecadação foi realmente frustrada. Então, sempre que a gente fala da desoneração de uns para tributação em outros, é importante avaliar o comportamento desses outros sob pena da medida realmente piorar o nosso déficit fiscal. Professor Rodrigo Schwartz, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo e especialista em Direito Tributário pelo IBET, muito obrigada por sua entrevista aqui falando com a gente sobre esse anúncio da isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000 no Brasil. Muito obrigada, uma boa noite. É um prazer colaborar com o debate e fico à disposição. Boa noite a todos.